Estão me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pessoal, bom dia. Cabo Cavalcante. Sou do 10º Batalhão Camaçari. Sou coepiano número 110. Fiz o coep em 2022. A quinta edição, né? Nós tivemos 6 edições. Eu fiz a quinta. Espero que os senhores se interessem por nossa atividade. Eu tive a honra agora, o prazer de fazer um curso nos Estados Unidos, representando o CBMA e o COEP. Sim. Retornei antes de ontem, não sabia que tava tanta chuva aqui que aqui em casa já faltou energia, já voltou, tá um Deus nos acuda. Mas é isso, desejo aí uma boa matéria, né, um bom curso. E estamos aqui no 10º para qualquer situação que os senhores precisarem. Irmão, eu queria que você falasse para os meninos a diferença do trabalho do 10º em relação às outras unidades. Porque o Pronto, 10º hoje é quem é detentora da doutrina de produtos perigosos. Então é interessante você falar. certo. Então, o que acontece? Como o Guerreiro comentou aí que... E aí, cabo, o que é que eu faço? Eu vou chegar na ocorrência, não tem os equipamentos, não tem os materiais e tal. No caso aí, a Lívia explanou, né, que praticamente nenhuma viatura vai ter esses equipamentos, esses materiais. Só que no nosso caso do 10º, por a gente ser a referência de produtos perigosos, aí é um pouco diferente, né? Porque a gente, naturalmente, a gente vai ter tudo isso aí. E o que pode salvaguardar aí, né, além do conhecimento, que é o principal, mas tendo conhecimento e tendo equipamento bom, a gente pode atender muito melhor uma ocorrência, né? Então nós temos as roupas, que os senhores vão conhecer mais para frente aí, os EPIs, que o ex-bombeiro militar de São Paulo e atual bombeiro aí já comentou aí, de encapsulado, não encapsulado. Temos tenda de descontaminação, tudo isso os senhores vão ver, em algum momento aí terão a oportunidade de conhecer. Primeiramente, talvez nos slides, ou quem sabe uma visita aqui. Então, a nossa atividade ela termina sendo mais segura, né? Bem mais segura do que um outro batalhão aí que for atender qualquer tipo de ocorrência envolvendo produtos perigosos. Mas aí sempre existe o questionamento dos alunos, mas ô cabo, eu trabalho em Barreiras, eu trabalho em, sei lá, Porto Seguro, longe como o quê? E aí toca uma ocorrência dessa. A gente faz como? Aí vai ter que esperar o 10º, não vai? Aí a gente responde assim, olha, dentro do que você aprendeu, se der para safar uma guerra, ou com um meio de fortuna, ou não, ou como os bombeiros fizeram aí no vídeo, né, com a técnica de rebatimento, não é ideal, mas fizeram e tal, você vai fazer. Agora, o que em último caso realmente não tem nada a ser feito, é lembrando que às vezes não fazer alguma coisa é a melhor opção, certo? Mas para isso você tem que ter o conhecimento, você tem que saber por que você não vai fazer. Não é não vou fazer porque não sei, é diferente, entendeu? Mas aí a ocorrência está distante e aí tudo isso vai ser analisado. Talvez se uma equipe do 10º vai ter que deslocar ou não vai, ou se a gente pode até dar uma instrução pelo telefone e tal. Eu sei que no final a gente, com fé em Deus, vai resolver tudo. Basicamente é isso. Valeu, irmão. Obrigadão. Beleza. Então, pessoal, vamos lá abrir o material, se ele consegue disponibilizar aí para todo mundo ver. E aí eu vou Posso compartilhar, sim. falar.
Eu vou pedir que algum guerreiro compartilhe, porque meu PC está sem o PowerPoint e só abre com o PowerPoint. Então, quem puder aí se disponibilizar, eu agradeço. Permissão, xerife? Tem? Aluno soldado BM George 91, turma Charlie. Eu vou abrir aqui para compartilhar. Pronto. Pronto. Me desculpem por estar ainda com os dados da turma passada, né? A turma de 2024, e os instrutor e monitores estão diferentes. Não são esses, mas dos próximos slides eu faço as modificações. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. A gente só vai mudar essa introdução. Pode passar, que aí deve ser o videozinho que vocês já assistiram. E aí, qual é o que a gente quer com essa disciplina de produtos perigosos? A gente quer que vocês entendam o cenário do atendimento de emergências com produtos perigosos e a função do bombeiro nesse cenário. Porque o bombeiro, diferente de incêndio, diferente de APH, a doutrina de produtos perigosos, ela não é uma doutrina nossa, certo? Ela é uma doutrina civil. Porque quem trabalha com produtos perigosos são os civis, são as grandes indústrias. Então, esse conhecimento, quem detém ele, na sua maioria, é o meio civil. Tanto que, muitas vezes, na ocorrência, a gente chama a Ambipar, que é a empresa que, na maioria das vezes, é contratada por essas outras empresas, né? A empresa de emergência, que é contratada por outras empresas para que dê essa resposta numa ocorrência. Então, um caminhão tombou e ele é com produtos perigosos. Eu tenho lá existe um documento que o caminhão leva, né? Que aí vai dizer se eles têm essa parceria. E aí ou eu vou ligar para a empresa e eles mesmos vão acionar a Ambipar, ou se lá estiver informando que em caso de emergência para ligar para a Ambipar, posso ligar para a Ambipar. E aí eu vou só isolar a cena, tiver que fazer um resgate do motorista, do auxiliar do motorista, eu vou fazer esse resgate e quem vai lidar com o produto é a empresa parceira, né? A empresa de emergência, e a gente não precisa dar essa resposta na emergência, mas em algumas vezes a gente não tem esse tempo de esperar que a Ambipar ou outra empresa emergencista chegue e a gente que vai ter que fazer. Riscos no meio ambiente, a gente não pode, muitas vezes tem um manancial, um rio, casas próximas, e pessoas próximas, outros carros, então a gente precisa dar essa resposta antes que a empresa de emergência chegue. E aí sim, a gente foi buscar esse conhecimento, e aí eu falo por mim, por que Lívia? Por que Cabo Lívia? Você decidiu ir para uma área que a maioria dos bombeiros não tem interesse, porque todo mundo morre muito de medo de que eu não vou entrar numa emergência com produtos perigosos porque é arriscado demais. E eu digo a vocês que é arriscado demais, sim. Mas por que foi que eu fui buscar esse conhecimento? Porque, se não é arriscado ou não, que vai a gente. Não adianta, a ocorrência aconteceu, vai acionar o bombeiro. Você sabendo ou não, é você que vai. Então, eu já fui para algumas ocorrências e eu sou muito curiosa e ficava questionando o porquê que a gente estava fazendo daquele jeito e os outros colegas não sabiam me dizer o porquê que era daquele jeito. Ou o porquê que a empresa me colocou, eles vão disturbar um caminhão. Por que eu tenho que ficar nessa distância aqui com um jato de água? Por que não é em tal lugar? Não sei, porque eles disseram que é para fazer assim. Então eu nunca aceitei essa resposta. Por que tem que ser assim?
Então, quando teve a oportunidade de fazer o primeiro curso, eu fui correndo assim, colocar minha cara para fazer, porque eu precisava desse conhecimento. E eu digo a vocês, talvez alguns de vocês não tenham interesse em fazer o COEP, né, de ficar como referência na sua unidade, como a pessoa que eu vou procurar num caso de uma ocorrência, porque quando você é especializado, você vira o apoio dos seus colegas quando eles não sabem, eles vão ligar para você e perguntar, e aí, fulano, estou numa ocorrência aqui, um caminhão tombou e tem ácido sulfúrico, eu faço o quê? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente está no grupo lá, a gente tem um grupão com os especialistas, e a gente se conversa muito, e aí fala, olha, que os colegas estão numa ocorrência tal, em tal lugar, e aí, qual é a orientação? A gente faz o quê? Manda eles fazerem o quê? É assim que acontece da maioria das vezes. Então, você vira essa pessoa que vai ser consultada toda vez que houver uma ocorrência que os colegas não souberem resolver. Conhecer e saber utilizar os diversos níveis de proteção química e emergência com PP, e aí, mais uma vez, diferente de incêndio, a gente não tem uma roupa só, a gente não tem um nível de proteção só, nós temos 4 níveis de proteção, sendo que um não é proteção química, né? E aí a gente tem que saber, olhar, consultar, ver essa ocorrência, eu preciso de uma proteção maior, é necessário mesmo? Lembrando que todas as roupas de produtos perigosos, tudo quanto é nível de proteção, é descartável. Então, tem roupa de proteção que ela custa 15 mil reais. E é só utilizada uma vez. Eu fui para uma ocorrência com ela é descartável. E tem outras que custam 100 reais, que também é descartável. Então, a gente não é só pensar no custo, porque eu não vou deixar de utilizar uma ocorrência que eu tenho amônia em uma concentração muito grande, e a amônia poderia utilizar uma roupa mais barata, dependendo da concentração, sim. Então, eu preciso saber analisar isso também, a concentração daquele produto no ambiente. É uma ocorrência para nível de proteção A, que utiliza aquela roupa toda encapsulada, é uma ocorrência para A. Mas a concentração está tão baixa, é necessário que eu utilize isso. Então, a gente tem que começar a parar e analisar os recursos que a gente tem, se realmente é necessário, porque eu não sei se vocês já sabem, o bombeiro